Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui com os irmãos que fica no Evangelho de Lucas 7, do 40 em diante, que diz assim, ó. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-lhe os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui nessa palavra, amados, a palavra de Deus, ela deixa claro que Deus, ele não veio para aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham justos, mas não existe um ser humano perfeito sequer, porque a palavra de Deus diz que Deus olhou lá do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então, como na parábola também do fariseu e do publicano, que os dois, Jesus contou uma parábola, que subiram ao templo a fim de orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, ele se enaltecia, ele se exaltava diante de Deus. Eu devolvo os dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano adúltero. Mas a Bíblia diz que ele orava de si para si, ou seja, a oração dele não subia até Deus. Mas o publicano ali, que era considerado um pecador da época, porque era um cobrador de impostos, trabalhava para os romanos, então os judeus, ali os seus compatriotas, tinham aqueles publicanos como Mateus como traidores da pátria. Então eles chamavam, eles não se envolviam muito. Por isso que quando eles viam Jesus sentado na roda dos publicanos, eles ficavam escandalizados. Então a Bíblia diz que esse publicano batia no peito e nem sequer olhava para o alto, mas dizia: "Sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, Deus, pecador, sê propício, ou seja, seja favorável, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim." A Bíblia diz que o publicano saiu justificado, mas o fariseu não. Por quê? Porque aquele que se exalta diante de Deus, ele é envergonhado, mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que Jesus chega na casa desse fariseu. Esse fariseu não dá água para Jesus lavar os pés. Esse fariseu não dá um ósculo santo em Jesus. Esse fariseu não unge a cabeça de Jesus, como era costume da época. E essa mulher vem, ela derrama o perfume aos pés de Jesus. Ela enxuga ali os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela chora aos pés de Jesus, ela chama a atenção de Jesus. Em um culto também é assim. Quando você vai em um culto, aquele geralmente, por que todos vão ali e poucos recebem? Porque na verdade são poucos os que tocam o coração de Deus. Aqueles que se sentem mais necessitados da presença de Deus, como o próprio Jesus, ele diz aqui, ó, no versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que muitas das vezes nós pensamos que a nossa religiosidade, muitas das vezes agrada o coração de Deus. Quando nós fazemos as coisas automaticamente. Se Jesus entrou na casa desse homem, Jesus não deu uma palavra. Ele só passou a falar a partir do momento que essa mulher tomou essa atitude. Há momentos no culto que Jesus ele fica em silêncio. Há momentos na nossa vida que Jesus ele fica em silêncio. Mas quando nós nos prostramos diante dos pés dele e choramos e tocamos realmente o coração dele, ele faz como ele fez com essa mulher. Ele disse, ó, versículo 48, os teus pecados te são perdoados. Então Jesus, ele diz, o médico não veio para o são, mas sim para os doentes. Assim como o Filho do Homem não veio para os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. É o arrependimento que Deus ele quer da nossa vida. Assim como ele justificou essa mulher perante um fariseu, que ele poderia se achar ali o melhor, talvez uma pessoa religiosa,
talvez pelos seus anos de sinagoga, ele se colocou no mesmo nível que Jesus. Ninguém pode se colocar no mesmo nível que Jesus. Diante de Jesus nós temos que nos abaixar, diante de Jesus temos que nos prostrar que nem essa mulher, porque perante duas pessoas um tem que se curvar. Perante nós e Deus, um tem que se curvar. Nós temos que se curvar, porque nós somos o pó dessa terra. Somos miseráveis, pecadores insignificantes que precisamos da graça de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para a nossa reflexão, que nós possamos ser mais humildes diante da presença de Deus e reconhecer que nada é feito por obrigação, mas sim quando nós chamamos a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim Ele derrama sobre nós as misericórdias, o perdão dele sobre a nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.